Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e também estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre o 7º domingo do tempo comum. Nós contamos e estávamos preparando. Agora, 8º domingo, só depois da Páscoa. Então, o nosso próximo passo, a partir de quarta-feira de cinzas, é o início da quaresma, é um outro tempo. Mas vamos concluir aqui essa da vida pública de Jesus, aqui esse domingo ainda que está em meados, porque só vai terminar lá no final de novembro. Mas nós estávamos há 2 domingos atrás, esse aqui já vai ser o 3º, nós refletíamos sobre o Sermão da Montanha, em que nós vimos que Jesus, iniciando a sua vida pública, aí subiu à montanha, sentou, aproximaram-se deles os discípulos e ele começou a fazer os discursos. Nesses outros domingos, nós já vimos sobre o sabor, o sal, a iluminação, a luz, a importância para reafirmar a catequese e o segmento daqueles discursos do Sermão da Montanha. Felizes aqueles que são pobres e humildes de coração. Lembram? Lembramos sim. No domingo passado, nós estávamos referindo-nos e refletimos sobre 4 fatos, já vindos também lá do Sermão da Montanha, que foi colocado naquele domingo, nós refletimos. E dissemos que hoje ainda teríamos 2 fatos mais para serem colocados. Então, façamos o que é necessário hoje e Deus abençoe cada um de nós. Então, na primeira leitura, nós vamos observar hoje, do livro Levítico 19, capítulo 19, versículos de 1 a 2 e versículos de 17 a 18. Vai falar um pouco sobre a lei da santidade. É do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros. E vai convidar o povo de Israel, prestar bem atenção assim, a viver a essa santidade. Essa santidade é uma imitação de Deus. Então, não pode ser destruída. E dá uma sequência de dicas, quer dizer, para que haja essa santidade. Como é que vai fazê-la? Na segunda leitura, é da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é 3, versículo de 16 a 23. E nós vamos observar assim as lições, mostrando que a comunidade de cristãos não deve nem pode fazer divisões, porque o templo, o templo vivo de Deus está ali. Se houver divisão, está tudo quebrado. Mas o evangelho mesmo é o evangelho de Mateus, o capítulo é 5, o versículo é de 38 a 48, falando da violência e como corrigir. Então, e diz assim Jesus aos discípulos: vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-lhes, não se coloquem contra o malvado. Pelo contrário, se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E a quem quiser mover um processo contra você para lhe tirar a túnica, entregue a ele também o manto. Se alguém obrigar você a caminhar 1000 passos, vá com ele 2000.
Dê a quem lhe pede, e não vire as costas a quem lhe solicita um empréstimo. Vocês ouviram que foi dito: ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, digo-lhes: amem seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês, a fim de que vocês sejam filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz seu sol nascer sobre malvados e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se vocês amarem somente aqueles que os amam, que recompensa terão? Até os cobradores de impostos não fazem isso? Se vocês cumprimentam apenas irmãos, o que fazem demais? Até os gentios não fazem isso? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celeste de vocês. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho forte, não é? Nós estamos observando que estamos indo lá ao Antigo Testamento. Não é? Quando ele começa aqui, que ele diz assim, ó, presta atenção. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então, está referindo-se ao Antigo Testamento ainda. E nós vamos observar aqui que o Evangelho vai apresentar hoje uns 2 exemplos, chamado de antíteses, que eram o contrário. Quer dizer, o perdão em vez de vingança. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-lhes: não se coloque contra o malvado. Pelo contrário, se alguém lhe bater a face direita, ofereça também a face esquerda. E o outro, então aí já é a questão do perdão, né? Perdão em vez de vingança. E o amor em vez de ódio. Então, são esses 2 pontos, assim, chaves do Evangelho de hoje, que nós estamos concluindo o discurso do Sermão da Montanha. E nós vamos observar, assim, que tem, quando diz assim, nós ouvimos dizer assim: violência física é para ter, não é para fazer, quando o inimigo, quando a gente segue por um lado. Aí Jesus vai dizer assim: se bater a face direita, ofereça também a esquerda. A gente ouve também dizer injustiça econômica. O que Jesus diz? Se tomar a tua túnica, oferece também o teu manto. Assim que foi dito. Aí quando vem falar do abuso do poder, e aí, se mandar andar 1 quilômetro, caminha até 2 quilômetros, faz o contrário. Um empréstimo, se alguém te pedir, se alguém te pedir, não vires a costa. Quer dizer, na lógica, no pensamento, nos acontecimentos, na prática do homem, no dia a dia, no mundo de hoje, é essa a lógica aí. Se alguém te der um tapa, corre, dá outro nele ou 3, derruba, mata. Se alguém te tomou isso, faz isso. Não obedece, tudo isso para não fazer, né, para não atender ao inimigo. E o próprio, aí quando a gente vai ver essa lógica, a gente vai levando que quando Cristo levou uma bofetada, ele não ofereceu a outra face, não, ele vai reivindicar, né? Por que me bates? O que foi que eu fiz? Ele vai tentar contestar dentro da razão dele. Mas nós sabemos que nós precisamos ter esse respeito e observar
que o perdão é a extensão do amor, é através do perdão. Ontem e hoje continua, né, um momento de apresentação do livro de Frei Leonardo Boff, A Amorosidade de Deus, Abba e Jesus de Nazaré, e é um livro dedicado ao padre Júlio Lancelotti, que lida com drogados, mendigos, crianças abandonadas no meio, gente de rua, em São Paulo e outras coisas mais. E quando eles falavam ontem sobre o perdão, Leonardo Boff com sua riqueza, o padre Júlio, ele dizia assim, que o perdão não significa não esquecer, mas significa não repetir aquilo de que eu me senti ou de que nós nos sentimos que precisamos de perdão. Fala também do Pai Nosso, quando nós erguemos, ele mostrando um pouco, quando ergue os olhos aos céus para dizer Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, não é assim? Mas para que seja santificado o nome do Pai nos céus, é necessário que se dobre a cabeça para os pés, para a gente dizer assim, o pão nosso aqui da terra, ou o pão nosso que estamos sem ter na terra. E é por isso que a Igreja Católica e as Igrejas Unidas, né, as igrejas cristãs, estão com a campanha da fraternidade. Fraternidade e fome, no sentido de conseguir algo. Uma campanha que está dando N polêmicas, porque uns olham de um jeito, outros tentando condenar a igreja, que não é assim. É um momento social, é uma campanha. Baseada em quê? Na esmola, no jejum, o encontro comigo, na esmola, o encontro com o outro e a oração. E vai ver, julgar, agir, para poder saber o que faz. Então, é tentando políticas públicas, é vendo. Isso não é nesse momento agora, só para ter assim, essa lógica do evangelho de hoje. O perdão é cortar o mal pela raiz. O perdão são duas perdas. Pedir perdão e perdoar. Primeiro, afastou aquele fato desagradável. E perdeu, aí quer dizer, qual é a perda? Daquele mal-estar, do desânimo, daquele vazio que está dentro de si, porque quando nós não perdoamos, a gente fica violento, fica zangado, furioso, querendo passar o outro para trás, com derrubadas. É assim que a gente, quer dizer, não tem uma resignação, o amor verdadeiramente pelo outro. Então, nós precisamos, dentro dessa lógica de hoje, quando se diz amar o inimigo. E aqui dentro do Evangelho nós vamos vendo, né, quando ele diz assim, vocês ouviram que foi dito, ame seu próximo e odeia o seu inimigo. Isso é a lógica do mundo. E Jesus respondeu o quê? Eu, porém, digo-lhes, amem seus inimigos e rezem por aqueles que lhe perseguem, ou que perseguem vocês, a fim de que vocês sejam filhos do seu Pai que está no céu, filho de Deus. Tem nada mais gratificante na vida de que nós sabermos que somos filhos de Deus. E somos. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Aí diz assim, porque ele faz seu sol nascer sobre malvados e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Aí começa a fazer os questionamentos. Se vocês amarem somente aqueles que vocês gostam, que recompensa terão? Não é? Aí diz, afirma, até os cobradores de impostos também fazem isso. Então nós que estamos no fervor, convertidos, batizados, evangelizadores, missionários convidados a seguir, nós não podemos fazer diferente. Se vocês cumprimentam apenas seus irmãos, o que vocês fizeram a mais, assim, que lançaram, para ter uma glória, uma coisa melhor? Nada.
Aí ele diz, até os gentios, ele coloca, né, um grupo. Aí diz assim, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celeste de vocês. Aí Jesus vai mostrar que os discípulos, naquele momento do discurso da montanha, nesse direcionamento aí, já no terceiro domingo, ele vai querer o quê? O objetivo dele é que os discípulos, ele quer mostrar aos seus discípulos que superem, prestar atenção, superar o quê? Superar aos mestres da lei, os fariseus, embora não esteja aqui dentro do decálogo, mas com aquelas leis radicais, do jeito opressoras, não é? Do que manda, não é aquilo que propõe, não são propositivas para que haja uma melhora. Então ele quer que haja uma mudança, mas uma mudança no amor. E não mandando no amor, porque o amor não se manda. Aí ele vai alertar, não é, os cristãos para que ame os inimigos, não persiga aqueles que processam contra vós. E é assim, o Evangelho são esses dois fatos baseados no amor. Porque nós vamos entender que o mal só pode ser vencido pelo bem. Mas é totalmente mal, bem, é que flui, é que floresce, é que mostra. Jesus, entendemos aqui que não é o suficiente em tudo. Mas o cristão deve ser um sacramento de amor e perdão. E nós precisamos assim, esse perdão é totalmente gratuito, mas ele precisa de exercício, de prática. Para não guardar ódio no coração contra o irmão, para não procurar vingança, para ser suave no falar, no agir. Essa leitura de hoje do Evangelho, ela vai assim ficar bem junto com a primeira leitura lá do Levítico, quando vai falar da santidade que o Senhor exige. E Jesus vai ampliar essas dimensões baseado na caridade, amar até seus inimigos. Olha, não é fácil. A gente, menino, vou fazer isso é nada. Então, é preciso um exercício de compreensão, de entendimento, de paciência, de encontro consigo, de oração, de ouvir, é ter assim um carinho de pai e um carinho de mãe. Ver a solidariedade, a partilha. É por isso que nós partilhamos uns com os outros. Não é só o pão, não, é o pão do sorriso, o pão da alegria, de uma palavra de conforto. Quantas pessoas no momento nós estamos vendo aqui na nossa comunidade que estão passando por situações difíceis nos hospitais? Muitos em outras cidades, para uma cirurgia que requer mais cuidados, bem melindrosas, e que o poder é muito alto. O SUS faz muito, mas nós, pessoas que estão precisando de ajuda, e nós precisamos. Mas essa ajuda financeira é necessária e urgente, mas é preciso também rezarmos, fazermos orações por essas pessoas, pelos médicos que são instrumentos nas mãos de Deus. Então é assim um amor gratuito. Não é o médico operou e salvou porque aquele médico vai merecer 1000 graças. Não, foi o que ele jurou. E ele vai fazer. E nós sabemos que quando o tratamento de uma pessoa hoje mesmo eu já vi uma mensagem sobre isso, é de uma pessoa que tem fé, uma pessoa que acredita, ele tem a capacidade de ser curado mais rápido. Que tem amigos, porque amigos também curam a amizade, né, os pensamentos bons. Então, quer dizer, esse amor, quando flui de forma positiva, ele dá alegria. É como se o coração fosse para fora, crescesse. A gente não quer falar coração grande porque é doença, né? Vai dizer que vai morrer. Mas o amor vai levar a fechar, a abafar aquele espírito de hostilidade
que nós temos de castigar, de se vingar, e vai passar a um gesto de hospitalidade. Não é de hospital, não. Hospitalidade de hospedar, de acolher, de trazer para si, de compartilhar, de colocar aqui no nosso meio, de amar. Amar e ser amado é uma grande virtude. E só assim nós seremos verdadeiros filhos de Deus. É amando, é crescendo, é construindo, não é destruir. Pelo contrário, é construir. Às vezes, desconstrói-se para construir de novo. Para arrumar a casa, nós vamos botar as cadeiras para cima, vamos passar a vassoura de vasculhar, vamos passar o pano aqui, bota as coisas ali bagunçadas, aí vai botando limpinho, tudo do seu jeito. Quer dizer, a gente desconstruiu para construir novamente. Então, isso aqui não é só uma utopia, não. Quer dizer, um sonho de amar e ser amado é uma realidade. Só que nós precisamos praticar. Então, vamos, nós cristãos, sermos testemunhos deste amor. Como? Praticando. Testemunhos do perdão. Como? Perdoando. Levando algo de bom, elogiando de forma positiva algo dos outros. Nesse sentido. Amém? Amém. Que todos nós tenhamos também esse final de semana, a partir desde ontem, em outros lugares, desde quinta-feira, né? Estamos na festa, uma festa popular, chamada de Carnaval. Então, que tenhamos tem carnaval também dentro da igreja, tem nas avenidas, brincando, cantando, é uma forma cultural, mas vamos ter esse respeito também uns pelos outros, cuidado, porque às vezes nessas brincadeiras nós temos a tendência de exagerarmos, não é? Querer sempre algo a mais e termina às vezes não sendo bons. Então tenhamos esse amor por nós, pelos outros, em qualquer baile, em qualquer lugar onde nós estivermos. Que Deus abençoe a cada um de nós, na sua infinita misericórdia, a sua bondade. Que sejamos cristãos conscientes, que saibamos perdoar, amar, deixarmos sermos amados. Que nós possamos perdoar e deixarmos-nos perdoar também aos outros e perdoar a nós mesmos. Assim vai ser melhor o mundo. Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.